Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos ao workshop Advocacy em Saúde em Ação, que tem como tema hoje Conitec, entre o lugar formal e a capacidade de incidência. Eu sou André Oliveira e trago aqui uma convidada muito especial, que é a Fabiana Gatti, que já está aqui com a câmera aberta, nos aguardando, né? Vou fazer uma apresentação rápida aqui da minha pessoa, caso vocês nunca tenham ouvido falar de mim ainda. Bom, começando pela história que é engraçada. O meu sobrenome até pouco tempo atrás era Andréa Gozeto, então tem muita gente que me conhece pelo meu nome de casada. E eu me divorciei e voltei a assinar com meu nome de solteira, né? Então, às vezes eu tenho que me apresentar assim, Andréa Oliveira ex-Gozeto. Então, sou eu, é a mesma pessoa, tá? Já começamos com essa peculiaridade, né? Então, vou apresentar aqui minha formação acadêmica e depois eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o trabalho que eu tenho realizado hoje no âmbito da saúde, tá? E por que que eu fiz essa mudança, essa mudança de especialidade? Bom, eu sou doutora em Ciências Sociais pela Unicamp, sou pós-doutora em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas, Escola de Administração de Empresas de São Paulo, sou mestre em Sociologia Política pela Unesp de Araraquara e graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Carlos, tá? Tenho atuado na área de relações institucionais e governamentais, tendo atendido principalmente em projetos de gestão estratégica, empresas de grande e de médio porte, nacionais e multinacionais. Eu sou coordenadora do MBA em Relações Governamentais da FGV e também co-idealizei e coordeno a formação executiva Advocacy Políticas Públicas na FGV também. E é justamente desse curso de curta duração, que é bem interessante, que eu comecei a ter contato com esse profissional que eu realmente não conhecia, que é o profissional que trabalha com patient advocacy, né? Eu, na verdade, eu nunca tinha ouvido falar nisso antes desses profissionais chegarem até mim via formação executiva da FGV. E aí eu descobri que na indústria farmacêutica a indústria farmacêutica é muito peculiar, né? Porque além desse profissional de patient advocacy, ainda tem o pessoal do acesso, e o acesso ainda é público e privado, tem o pessoal de relações institucionais governamentais, tem o pessoal de marketing, tem o pessoal do comercial, e tudo isso é uma grande família, né? E os limites, os alcances e os limites, eles são nebulosos, né? Para dizer assim. E há 4 anos atrás, eu fui convidada por uma indústria farmacêutica para fazer um trabalho com o Universo Coletivo AME, que é uma coalizão formada por 5 associações de pacientes de atrofia muscular espinhal, né? E eu permaneci à frente dessa coalizão como secretária executiva e como coordenadora de advocacy, depois já com mais autonomia e independência, por 3 anos, né? E a gente fez um trabalho muito legal, porque, do meu ponto de vista, a advocacy, para gerar valor, ele precisa ser feito com técnica e com metodologia, né? Então, ele tem que ter rigor, ele tem que ser sistemático, senão a gente não alcança o resultado que gostaríamos de alcançar num ritmo mais acelerado, tá? E a advocacy tem timing, então isso é super, super, super relevante. E aí, no ano passado, eu resolvi fazer um rebranding da minha consultoria, que era especializada em gestão estratégica de relações institucionais e governamentais, porque nos últimos 4 anos eu realizei uma série de projetos voltados para a área da saúde, com associações de pacientes, então com federações, com coalizões, e para falar bem a verdade, eu fiquei apaixonada, né? Eu me apaixonei pela área da saúde, porque tem uma. É diferente, né? Você vê o impacto na vida das pessoas de uma forma muito rápida, né? É diferente você ficar construindo processos e gestão de mensuração de resultado, que você não vê o beneficiário final, né? Aquele que a política pública vai efetivamente alcançar. Então, a área da saúde, ela me fisgou dessa forma, e em março do ano passado, eu mudei o nome da consultoria, que se chamava Gozeta e Associados, até porque também eu me divorciei, não fazia mais sentido eu continuar com esse sobrenome, e troquei o nome para Advocare Saúde e Políticas Públicas, tá? E essa consultoria, ela tem como objetivo apoiar as organizações da sociedade civil que querem transformar o sistema de saúde brasileiro
por meio da participação, tá? Então, por isso que a gente é especializado em advocacy, que é essa participação feita de forma rigorosa e sistemática, com o objetivo de gerar mudanças, né? Gerar mudança social. No nosso caso aqui, gerar a transformação, acelerar essa transformação do sistema de saúde, né? Para garantir o quê, gente? Que eu acho que essa que é a questão fundamental e que a gente vai discutir aqui, né? Mais acesso, mais equidade e mais eficiência, tá? E aqui na Advocare, a gente atua de uma forma bastante diferente também, né? Do que eu tenho visto no mercado. A gente atua conectando sociedade civil, setor público, setor privado, por meio da integração de estratégias de relações institucionais e governamentais e mobilização de base, tá? Então, a gente usa tudo o que existe de melhor para efetivamente criar, né, influência. Então, como que uma organização da sociedade civil ela cria influência, né, para transformar esse sistema de saúde. Então, essa aqui é a minha especialidade. E eu convidei minha amiga Fabiana Gatti, a gente já se conhece há séculos, né, Fabi? Descobrimos recentemente, a gente dava aula na mesma universidade há 25 anos atrás. E Exatamente. exatamente. E a Fabi, ela é farmacêutica, doutora pela USP, com especialização em avaliação de tecnologias de saúde, né, as famosas ATS, e acesso ao mercado com mais de 13 anos de experiência na área, e hoje ela está na farmacêutica Boehringer. É assim que fala, Fabi? É assim que fala, Beringer. Então, a Behring, exatamente. Então, num primeiro momento, pessoal, eu vou fazer uma apresentação para vocês, tá? Obviamente que a Fabiana, ela vai me interromper no momento em que ela quiser, tá, Fabi? Fica à vontade, não me Bom, atrapalha. Por conta do seguinte, a gente não tinha certeza absoluta de qual era o nível de conhecimento que as pessoas que chegariam até nós tinham sobre a Conitec e sobre essa grande novidade institucional que é uma cadeira para as associações de paciente, tá? Então eu não quis correr o risco e eu vou começar do começo. Mas aí vocês vão comentando comigo se está básico demais, se a gente pode seguir, tá bom? E sobre o que que nós vamos falar hoje? A gente vai falar sobre a participação das associações de pacientes na Conitec, mas não no plano formal, né? O que realmente nos interessa discutir nessa noite é a capacidade real de incidência. Porque tem uma pergunta de fundo, né? Uma pergunta que não quer calar. Participar é o mesmo que influenciar? Então, única e exclusivamente ter esse espaço formal de participação, isso gera influência real, né? Os conselheiros ouvem, isso muda a decisão, né? Ou essa decisão ela já vem tomada, né? Por isso que os anos e anos de experiência da Fabiana aí me ajudam a orientar, me ajudam a organizar essa discussão, tá? Então eu trouxe uma série de slides aqui para vocês em que a gente vai contando um pouquinho sobre inclusive esse desafio histórico, né, que é fazer a avaliação de ATS de forma técnica, baseada em custo-benefício. Isso já foi um desafio, né? A Conitec, de certa forma, ela é uma novidade também, ela é uma instituição que foi criada em 2011, então é muito jovem, né? é Depois a jovem. gente vai falar um pouquinho sobre a solução institucional que a Conitec traz, né? O que que a Conitec faz, a composição da mesa de decisão, então quem são os membros da Conitec, como é como é que foi constituída essa cadeira da sociedade civil, o fluxo decisório e também vamos fazer uma discussão sobre a participação das organizações da sociedade civil até o momento atual, e aí temos a cereja do bolo, tá? A gente vai trazer para vocês dados sistematizados que foram coletados pela Patrícia, que está aqui comigo, que é que é a facilitadora de advocacy da Advocare, todos que me conhecem sabem que sem Patrícia não sou ninguém, né? Então, Patrícia fez esse trabalho incrível de coletar as informações do site da Conitec, sistematizar essas informações, e a gente tem uns achados bem interessantes para compartilhar com vocês, tá? Então, sem mais delongas, eu vou começar aqui para a gente poder trabalhar o máximo possível, tá? Nessa 1 hora e meia que nos cabe aqui. Então, a promessa é que o workshop ele termine às 20h30. Vamos fazer esse tempo render, então. Tá bom, Fabi? Vamos lá. Bom, então, como eu comentei com vocês, né, a Conitec, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema
de Saúde, ela foi criada pela Lei 12.401 de 2011. Antes disso, a garantia de assistência terapêutica integral, ela carecia de prazos claros e avaliação econômica rigorosa, resultando em ineficiência sistêmica e alta judicialização. E aí a gente tem o prazo que é um tanto quanto, como que a gente pode chamar esse prazo? Esse prazo é uma hipótese, né? Ele é apenas um, Regulamentar. ele é um prazo Regulamentar. Está no regulamentar papel. de 180 dias, né? Ele pode ser, inclusive, estendido por mais 90, mas ninguém sabe, ninguém viu, não tem enforcement com relação a esse prazo. Então, é só um conselho, né? Essa avaliação é obrigatória. Aqui, o que que a Conitec faz? Ela faz uma avaliação obrigatória de eficácia e custo-efetividade, tá? E existe uma exigência inegociável de registro prévio na Anvisa. Então, isso também é bastante importante. Então, o que a Conitec trouxe foi esse olhar mais técnico sobre um processo que muitas vezes ele é eminentemente político, tá? Em que todos os atores relevantes e legítimos deveriam ter voz, né? Então, de certa forma, é um tanto quanto impressionante que as associações de pacientes só tenham tido direito a uma cadeira na Conitec em 2025, haja vista que ela foi criada em 2011. Então a gente já tem a nossa primeira pulga atrás da orelha, né? Porque se demorou tanto para incorporar a visão do paciente em algo que é essencialmente em pró desse paciente, né? Então, a primeira pergunta que eu quero colocar aqui é o seguinte: de quem é a voz mais importante na avaliação das ATS, né? Com certeza não é a do paciente. E, do meu ponto de vista, isso já é um problema. Então, o que que a Conitec faz, pessoal? Ela avalia medicamentos, produtos, procedimentos e também os famosíssimos PCDTs, né? Que é o Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas, que é um documento super complexo, com uma linguagem altamente técnica, que nem sempre as associações de paciente conseguem destrinchar, tá? Bom, e aí a gente tem aqui no artigo 3º da lei que cria a Conitec as suas diretrizes fundamentais, né? São 4 diretrizes fundamentais. Então, a primeira é a universalidade científica, né? O que que significa isso? Basear a assistência no melhor conhecimento técnico-científico disponível, a proteção do cidadão. Nesse sentido, se deve garantir processos seguros de assistência, prevenção e promoção à saúde, a racionalidade, né, que é até estranho que seja uma diretriz fundamental, né? Pois é. Incorporar tecnologias estritamente por critérios de eficácia, eficiência e efetividade, e o custo-efetividade, que depois a Fabiana vai ver se ela concorda ou discorda comigo, que basicamente é o que se discute na Conitec, né? Na Conitec, E, custo-efetividade. e impacto orçamentário, né? Então, né? Ou São seja, os. relevância financeira e terapêutica garantindo o equilíbrio do SUS. Então, tem muita coisa que precisaria estar sendo incorporada, mas não é incorporada porque é muito cara, né? Muito caro. E aí o paciente sofre. Principalmente, e essa é uma discussão muito importante quando a gente vai estar falando de doenças raras, né? Porque impacta muito essa avaliação de custo-efetividade. Bom, e aí temos essa grande novidade, né, que é a representação das organizações da sociedade civil com uma cadeira rotativa, com direito à voz e voto nas decisões finais da Conitec. Isso é muito legal. Então, não se tem só direito à voz, mas também se tem direito a voto, tá? Mas olha que coisa mais interessante. A gente tem Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, com cadeira, Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, com cadeira, Secretaria Especial de Saúde Indígena, com uma cadeira, Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, com uma cadeira, Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, com outra cadeira, Secretaria de Atenção Primária à Saúde, com mais uma cadeira, Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, com cadeira também, Secretaria de Informação e Saúde Digital, também com uma cadeira. Que delícia! Então, são 8 cadeiras do Ministério da Saúde para uma cadeira rotativa da sociedade civil. Além disso, a gente ainda tem os conselhos especialistas, que contam com 3 cadeiras, né? Aí o Conselho Nacional de Saúde, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, né? Porque vocês sabem que o sistema de saúde ele é tripartite, então é preciso fazer qualquer medicamento, qualquer tratamento que vai ser incorporado pela Conitec, e depois ele precisa ser pactuado,
pelos governos dos estados e dos municípios, para ele efetivamente ser dispensado para o cidadão, né? Então, é isso que a representação do CONAS e do CONASENS faz nessa, né? Quer dizer, por que que eles são membros? Eles são membros por conta do sistema tripartite em saúde, tá? Então, eles precisam também entender qual que seria o impacto da incorporação desse medicamento para os seus locais, né? Para a sua localidade. Então, o CONAS é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, e o CONASENS é o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. Porque no Brasil a gente tem uma peculiaridade, né? Quem faz a dispensação da política pública é o município. Então, a gente tem um sistema super descentralizado. O dinheiro é centralizado na União, mas a execução é centralizada no município. E só essa frase minha já dava uns 3 workshops, né? Mas eu vou me segurar aqui, porque eu sou cientista política de natureza, né? Mas eu vou me segurar nessa pegada aqui. Além disso, Conselho Federal de Medicina, Associação Médica Brasileira e o Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde. E ainda temos as agências, né? Que é a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Se a gente for olhar, o que que nós temos? Nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Umas 9 cadeiras que são do Estado, né? Ministério da Saúde, 2 das agências, porque a agência ela não é administração direta, tá? 3 de conselho especialista e uma para associação de paciente. Então, do meu ponto de vista, a gente tem já a nossa segunda pulga atrás da orelha, né? Será que isso é suficiente? Uma cadeira rotativa para a sociedade civil, né? Bom, e como é que funciona, pessoal, esse assento rotativo, né? Primeiro que ele não pertence, é rotativo, então ele não pertence a uma única organização da sociedade civil, ele pertence à condição clínica, ou seja, a área terapêutica que está sendo avaliada naquela reunião da Conitec, tá? Bom, como que ela funciona na prática? A entidade eleita representa a especialidade ou patologia específica em análise durante todo o processo de avaliação daquela tecnologia. Então, quando muda a pauta, muda também a representante, tá? Dessa área terapêutica ou dessa especialidade. E aqui a gente vai ter o que a gente está chamando aqui de triângulo da decisão. Então, você precisa avaliar evidência clínica, impacto orçamentário e avaliação econômica, tá? Essa tríade, ela é muito importante nas discussões que são feitas pela Conitec. Então, com relação à evidência clínica, se avalia, né, se a tecnologia ela é comprovadamente eficaz, acurada e segura, e isso para doença rara, eu sei que é um grande desafio, né? Mas precisa ter um registro válido na Anvisa. Esse é um requisito absoluto, tá? Com relação ao impacto orçamentário, se avalia o peso financeiro real de absorver e manter a tecnologia na rede pública a longo prazo, e com relação à avaliação econômica, uma comparação rigorosa de benefícios e custos contra as alternativas terapêuticas já existentes no SUS, né? Eu me lembro que há algum tempo atrás foi publicado um artigo que eu achei um título muito interessante, que ele se chamava assim, O meu SUS é diferente do seu SUS, né? Quando a Ainda gente um fala, corria, né? então, exatamente. Agora, quando a gente fala da- dos tratamentos que tem à disposição no SUS e os tratamentos que tem, então, no plano de saúde particular, é muito mais diferente, né? Muitas vezes o que é oferecido pelo SUS tá muito desatualizado, né? E a Conitec vai fazer também essa avaliação, tá? Bom, e aqui, a gente trouxe essa tabela aqui para vocês entenderem quem faz o quê e qual é a responsabilidade de quem nesse processo, tá? Então, quem detém o poder em cada etapa do processo. O requerente, quem requer a avaliação, tá? A análise. Pode ser a indústria ou uma área técnica que vai submeter o dossiê, tá? Secretaria Executiva da Conitec faz a triagem técnica, os comitês da Conitec emitem uma recomendação, o secretário da SICT aqui decide e publica e julga recurso, e o ministro da Saúde também julga recurso, tá? Então, a Conitec, ela exerce um poder técnico, ela recomenda. E o poder político administrativo de decisão legal reside unicamente no secretário ou no Ministério da Saúde, tá? Então, isso também é bastante importante da gente entender que o poder da Conitec, ele é limitado,
né? A Conitec não é um órgão executivo, né? O órgão executivo é o Ministério da Saúde. Então, ela recomenda a incorporação ou não, tá? Isso é bastante importante. É importante saber também que a gente tem medidas recursais, né? Então, não estamos falando de um órgão que age de forma autoritária, e tem processos, tem fluxos, tem transparência, tá? Então, isso é bastante importante de entender também que após 2011 todo esse processo de avaliação de ATS, ele melhorou muito e ele tem melhorado ao longo dos anos, né? Não é estático, tá? Bom, e aqui com relação à participação das organizações da sociedade civil, né? A gente tem uma vaga que é temporária, né? Como eu já falei para vocês, porque o assento é rotativo, focado exclusivamente na condição clínica ou na patologia que está sendo avaliada na pauta do dia. E essa cadeira rotativa, quem está sentado nessa cadeira nesse momento, tem a capacidade de opinar e argumentar sobre a perspectiva do paciente e da sociedade civil durante a recomendação, né? Então, o que se espera é que o que a associação de paciente leve para a reunião da Conitec são informações que eles não possuem, né? Que é essa perspectiva do paciente. Então, como é que o paciente, quantos são, onde estão, né? Como estão se saindo com esse tratamento, se ele, por exemplo, já está na rede privada e ainda não está no SUS, né? Então, isso é bastante importante da gente levar em consideração. Então, essa perspectiva do paciente, ela deveria, tá? Hipoteticamente aqui, agregar informações e até definir alguns posicionamentos, né? Porque ela traz informações que até então os técnicos que ali estão, não possuem, tá? Bom, com relação à avaliação dos requisitos, o que que a gente tem, né? Esse é um dos pontos, esse é um dos pontos nevrálgicos aqui dessa questão, é uma tensão, né? Porque além da criação dessa cadeira ser um avanço institucional importante, o que a gente percebe é que existem alguns obstáculos que são, às vezes, burocráticos, né? E que muitas vezes impedem uma participação mais atuante da sociedade civil. Então, tem alguns requisitos obrigatórios, como, por exemplo, ser formalmente constituída como uma organização da sociedade civil, né, nos termos da Lei 13.019 de 2014, comprovar a atuação de, no mínimo, 2 anos na área da especialidade médica ou patologia do tema em avaliação, tá? Então, tem uma burocracia bem importante envolvida. E os prazos também, gente, isso é importante a gente dizer, os prazos são muito curtos. Então, às vezes, as associações da sociedade civil, né, eu acredito que muitas das pessoas que estejam aqui sejam de associação da sociedade civil, atuam de forma voluntária, às vezes a associação ela tem uma tradição mais filantrópica, né, mais assistencialista. Nem sempre ela tem esse nível de formalização que a Conitec exige para que essa associação ela possa fazer uso dessa cadeira rotativa, né? E aí acho que uma das questões que a gente vai discutir aqui é justamente isso. Será que é necessário tanta formalização, né? Já que a gente tem uma cadeira rotativa, e essa cadeira rotativa, essa voz ela, de certa forma, é abafada pelas outras vozes, que são vozes mais técnicas, né? Bom, vetos e desclassificações. Então, a OSC não pode ser a proponente da tecnologia que está sendo avaliada, a mesma pessoa física não pode ser indicada por mais de uma organização da sociedade civil para o mesmo tema, tá? Então, eu tenho aqui, apenas a primeira inscrição recebida ela é validada, as demais são sumariamente desclassificadas do processo. E esse processo tem sido feito com bastante rigor pela Secretaria Executiva da Conitec, né? Acho que temos até que parabenizar aqui o trabalho que tem sido bem feito. Bom, como é que funciona a inscrição dos representantes? Então, se exige a indicação de 3 pessoas físicas para representar a organização, um titular, que é o portador principal do voto, aí o primeiro suplente, que assume a cadeira em caso de ausência ou conflito de interesse do titular, e o segundo suplente, que assume dadas as mesmas condições, tá? Mas tem um requisito que ele é único para os 3 indicados. Tem que ter 18 anos ou mais, possuir CPF ativo e ser membro dirigente ou representante jurídico formal da organização da cidade civil. Aí
já começamos com os problemas, né? Por quê? Às vezes, um coordenador de advocacy, ele tem muita condição de fazer essa representação dessa associação da sociedade civil, mas ele não é membro dirigente, ele é um funcionário da organização da sociedade civil. Então, ele não pode fazer uso dessa cadeira rotativa, né? Então, e a gente vai ver os dados aqui, vocês vão ver que, de certa forma, isso acaba fazendo com que sejam sempre as mesmas pessoas que que estão participando desse processo, né? Então, talvez uma flexibilização nesse requisito fosse muito importante para a gente garantir maior participação das associações da sociedade civil. E temos aqui também uma recomendação forte, né? É altamente desejável, né? Não é um requisito de invalidação, mas é desejável uma capacitação prévia em avaliação de tecnologias em saúde. E o Ministério da Saúde oferece cursos online gratuitos via Hospital Moinhos de Vento e PROAD SUS, né? Então, isso aqui já é importante. Associações de pacientes que estão querendo se capacitar para fazer o uso dessa cadeira rotativa já precisam se antecipar, né? Os membros dirigentes ou representantes jurídicos, que são esses os únicos que podem falar em nome dessa associação, tá? Bom, prazo de inscrição. Tem a abertura de um edital, e aí nós temos 5 dias corridos após a abertura da seleção. A inscrição é exclusivamente feita pelo portal gov.br, usando o login da pessoa física. Então, olha que interessante. Quem se inscreve é a OSC, mas todo o processo é feito por uma pessoa física, tá? Que tem que ter um CPF ativo e entrar pelo gov.br. E sabemos que, né, quem participa de consulta pública sabe que o gov.br nem sempre é nosso amigo. Nem sempre o gov.br está funcionando a contento, né? Então, com certeza, a OSCs Uma barreira aí. já temos uma barreira, inclusive, que é uma barreira tecnológica, né? Que todo mundo Exatamente. sabe usar o gov.br para fazer essa inscrição, né? Então, você eleva a régua lá em cima. E o encerramento é exatamente às 18 horas do horário de Brasília do último dia, tá? Então, a gente tem também a regra da última versão, que eu achei isso aqui legal, porque dá um tempo para as pessoas irem melhorando aqui a sua submissão. A plataforma, ela permite múltiplos envios da mesma organização da sociedade civil, mas o sistema vai validar apenas a última inscrição recebida antes do prazo. Se você errar um anexo, vai ter que enviar tudo de novo, tá? Então, não facilita a nossa vida. Ou seja, o que que eu estou falando? Tem que fazer isso com antecedência. Tem 5 dias, mas começa no primeiro. Não vai deixar para começar no último, porque se der algum problema, vai perder a vez, tá? Bom, com relação à documentação, né? Já me disseram que essa documentação é uma documentação simples que toda organização tem que ter. A minha pergunta é: então, um coletivo, um movimento social, não pode participar, ele não pode levar a perspectiva do paciente para a Conitec, porque ele não é formalmente instituído. Isso não significa que ele não tenha representatividade e legitimidade, né? Então, acho que a Conitec ela leva em consideração o aspecto eminentemente jurídico e não a legitimidade e a representatividade dessa patologia ou dessa área terapêutica. Bom, precisa ter CNPJ ativo, com mínimo de 2 anos, cópia autenticada do estatuto registrado, provando 2 anos de atuação na patologia. Com relação à saúde fiscal e trabalhista, precisa mandar a certidão conjunta RFB-PGFN dos tributos federais, certidão de regularidade estadual e distrital, certidão de regularidade do Fundo de Garantia, certidão negativa de débitos trabalhistas, que vem da Justiça do Trabalho, inscrição ou declaração de isenção no cadastro de contribuintes. Essas certidões, elas são fáceis de conseguir, né? Não é um bicho de 7 cabeças. Mas se a organização da sociedade civil tiver qualquer problema em qualquer um desses requisitos, mesmo que ela tenha as melhores informações, ela não vai ser levada em consideração, né? Eu acho isso meio complicado. E aí também temos uma documentação para validação dos representantes. Então, é preciso enviar uma cópia autenticada da ata de nomeação dos dirigentes, ata da assembleia mais recente, tem que ser nos últimos 4 anos, com a presença dos indicados, RG e CPF do titular e dos dois suplentes. Então, você tem documentos da própria organização e também os documentos das pessoas físicas que foram indicadas, tá? E aqui eu achei legal, né, que tem um fast track.
Então, se a OSC já foi selecionada a um edital anterior, tem que mandar tudo de novo toda vez? Não, graças ao bom Deus, né? Você tem aqui um caminho, um acesso ao painel de documentos validados, tá? Então fica salvo. CNPJ, estatuto, certidões fiscais, desde que os documentos estejam dentro da validade, perdeu a validade, você tem que colocar tudo de novo, tá? Mas o que que nunca fica salvo? Documentos dos representantes, então as atas, o RG e o CPF das pessoas físicas, até porque elas podem mudar, e estes sempre exigem reenvio a cada novo edital, pois essas indicações elas mudam, tá? Bom, e aí tem o sorteio. Também temos aqui a questão do sorteio, tá? Então, tem três passos que acontecem. Um sorteio transparente, né? Então, a ordem de inscrição vira um número e o sorteio eletrônico é transmitido ao vivo via Microsoft Teams. Depois, a Conitec analisa rigorosamente apenas o dossiê enviado pela primeira organização sorteada. Se ela for reprovada, a análise documental passa imediatamente para a próxima sorteada da lista, tá? Então tem sempre uma lista tríplice. E aí sai o resultado preliminar, né? Vai ser publicado no site e a OSC aprovada tem uma janela de 48 horas após ser contatada para informar desistência irreversível. Então é um processo bem, como que eu poderia dizer? Bem socrático, né? Ele é bastante democrático. O sorteio é a forma mais democrática de tomada de decisão, né? Bom, e temos aqui também um ponto de tensão muito, muito, muito importante, que é a avaliação do conflito de interesses, tá? Então, aqui, qual é a avaliação que se faz? Ó? Representante titular possui conflito de interesse classificado como muito importante? Se não, o titular mantém a cadeira com direito pleno a voz e voto. Se sim, o que que é esse conflito de interesse? Se a organização da sociedade civil recebeu, por exemplo, algum patrocínio da indústria farmacêutica ou da indústria ou de qualquer indústria que esteja produzindo um equipamento ou qualquer coisa do gênero, ela não pode participar, tá? Então, essa é a questão do conflito de interesse. A minha pergunta é: se perguntam isso também para os membros das sociedades médicas, dos comitês, dos médicos? Acho que não, né? Então, duas Se regras. fosse, se fosse realmente avaliar, né, André, eu acho que ninguém poderia participar, porque todo mundo tem um conflito de interesse de algum grau com qualquer, né, com fabricante Uhum. Acho ou que com du, então acho bem, às vezes a pessoa tem um familiar em tratamento com medicamento daquela indústria, então acho que é muito complexo essa questão de é. falar que não tem conflito de interesse, né? Então É. é Eu uma. acredito, Fabi, que essa é uma questão que ela precisava ser discutida com mais profundidade, né? Porque Acho. ela tem sistemática. Em tão pouco tempo de funcionamento dessa cadeira, ela tem impedido muitas organizações de participar, né? E a gente sabe que a Associação de Pacientes no Brasil tem um desafio crônico de captação de recursos, né? Então, muitas vezes aí precisa do patrocínio da indústria farmacêutica, né? E da indústria de devices para poder fazer suas campanhas de sensibilização e conscientização, né? Aumentar Sim. a sua capacidade também de atendimento aos pacientes. Fabi, você se opõe a gente abrir para perguntas agora ou você prefere que Tá, eu faça as acho que perguntas? não, acho que Não. vamos lá. Oi, Yara, tudo bom? Você consegue Oi, abrir a câmera? boa noite. Eu já tô sentada na cama de pijama. Ah, sem Meu Deus do problema, céu. meu Oi, amor. Yara, Eu tudo bom? trabalhei muito, hoje, consegue me ver? Sim, sim. Oi, Yara, eu só vou te Só pra pedir vocês não se para ser. incomodarem. Não, O não tem importante é eu problema. aprender. Não, não tem Deixa eu problema fazer nenhum. uma pergunta. Tá, Ah, a gente vai representar. Vocês estão me ouvindo? então, Sim, Estão me ouvindo? sim, sim. sim. Tá. Eu sou presidente da Associação Abraf e nós vamos representar, né, O que que é a BRAF, participar da cadeira Yara? da Conitec. A Abraf é a Associação Brasileira de Apoio à Família com Hipertensão Pulmonar e Doenças Correlatas.
Ah, tá. E vai ter agora a reunião da Conitec para a incorporação de um medicamento muito importante para os pacientes com hipertensão pulmonar. É um revolucionário, assim, para o tratamento da patologia. Eu também vivo com hipertensão pulmonar. Hoje eu uso 3 terapias, tá? Essa seria uma quarta terapia num futuro, caso eu tenha uma progressão de doença. Certo. Então, não só a Abraf tem conflito de interesse por receber recurso, e patrocínio para as nossas ações, assim como eu, porque eu vivo com a doença que está sendo discutida a nova patologia, a nova incorporação dessa tecnologia. O suplente, ele está na ata, ele não tem a patologia, Tá. porém ele é da associação. E se Uhum. a associação recebe o recurso, então ele indiretamente também tem conflito de interesse. Exatamente. Então eu não gostaria de passar a minha fala, mesmo que eu não tenha voto, para o suplente, porque eu acho que eu, como paciente, como representante dos pacientes que vivem com essa condição, tenho mais argumento e mais poder de voz para representar os pacientes. É, Aí a minha pergunta é: eu posso, né? O titular pede o direito de voto, eu posso apenas falar e ouvir. E o suplente também participa da reunião junto comigo para votar, sem falar nada? Porque eu acho que não vão ser duas pessoas da mesma associação para falar. Vai ser Não, uma vamos só. voltar aqui, ó. Ó, como é que acontece? Você tem um filtro dos suplentes. Não tem um. Cadê o slide que mostrava isso? Ó, titular, primeiro suplente ou segundo suplente. É apenas um. Você não divide voz e voto. Aquele que foi escolhido, ele terá voz e terá voto. No caso que você está trazendo, Yara, eu acredito que ambos têm conflito de interesse, que a É verdade. associação tem um conflito de interesse. Você pode ter voz, mas você não vai poder votar. Então E você pode igualmente o falar suplente, mesmo igual. ele não tendo a patologia, porque ele está na ata da associação que recebe recurso e apoio financeiro da indústria. Então, mas um só vai estar na reunião, Ah, É. então, era entendeu? É isso que eu queria apenas uma saber. pessoa, exatamente, apenas uma pessoa por reunião. Você já assistiu alguma reunião? As Eu reuniões estão não. no YouTube, gente. Eu acho que isso é uma coisa que é bem importante. Vale a Eu, não, Associações de eu pena. assisti uma paciente. reunião, eu assisti a reunião da ASMA, que quem Então, participou foi a Fundação Proar, a uhum. doutora Ângela Ronda foi a representante da fundação. Então, é importante que as associações de pacientes que queiram participar, fazer uso dessa cadeira rotativa, se capacitem cada vez mais para entender quais são os ritos e a dinâmica da reunião. Isso é super Tá, importante, né? Para que vocês possam, inclusive, levar argumentos muito bem sistematizados, né? De preferência documentados. Isso tudo faz parte da eficácia da sua fala, né? Porque o tempo é curto e às vezes a gente se emociona. E nem sempre a emoção é ruim, muito pelo contrário, porque você está lá para mostrar a perspectiva do paciente, para mostrar o lado humano dessa questão, né? Então, sim. isso é importante também, levar esse lado humano. Mas muitas associações ficam só com o lado humano. E aí perdem a oportunidade de levar informações que só vocês têm, São entende? dados de pacientes, né? Dados Sim. de paciência, exatamente. Nem sempre vocês sabem que uma das questões, um dos grandes problemas que a gente tem no SUS hoje é um apagão de dados, né? Existem Uhum. patologias que o SUS não tem a mínima ideia de quantas pessoas são, de onde elas estão, do que elas se alimentam, eles não têm a mínima ideia. Então, essa informação que a Associação de Pacientes leva, ela é ouro, né? Só que se ela não for levada da forma adequada, no formato adequado, vocês perdem capacidade de representação, né? Então, é muito importante que as associações elas estejam cada vez mais qualificadas para fazer uso dessa cadeira, né? Porque não adianta, gente, a gente dar voz para a associação, dar voz e dar poder de voto, se a associação não está preparada para exercer esse lugar.
né? Eu acho que essa é uma tensão também que a gente pode trazer aqui. Tá bom, Yara? Vou continuar aqui que ainda Não, temos tá ótimo, um par esclareceu de minha dúvida. slides Muito aqui, obrigada. mas Obrigada, beleza. Ana. Mas eu acho esse é um ponto nevrálgico, tá, pessoal? Com todas as associações de pacientes que eu conversei sobre essa questão da cadeira rotativa, todos, sem exceção, falaram sobre essa questão do conflito de interesses. Então, Eu é um eixo. acho que um ponto importante é até depois fazer até uma proposição, levar até para a própria Conitec, a gente tem que a associação tem uma necessidade, né, de se instituir, e ao se instituir, muitas vezes, não consegue outras formas de financiamento que não sejam, por exemplo, do fabricante da tecnologia. Aham, Então, e isso é uma coisa que é comum, né? E o que isso pode causar no longo prazo? As associações que são mais estruturadas, né, e que dependem também de uma parte de funding, né, uma parte de financiamento privado, né, elas estão bem estruturadas, têm todas as características que a Conectec coloca como elegíveis, só que porque elas têm um financiamento que vem do setor privado, de fabricantes de tecnologias, elas não têm capacidade de voto. Então, isso eu acho que é uma coisa muito crítica, que primeiro deveria se entender a real situação das organizações de sociedade civil no Brasil, fazendo um mapeamento da parte dessa questão do financiamento, né? Para uhum, se entender se esse conflito de interesse que foi colocado como critério para não votar, ele algo importante no sentido da realidade da associação de pacientes no exatamente. Brasil. Né? Exatamente. Porque se o próprio sistema de saúde não traz formas de financiamento para essas associações, ele impede que a associação vote, porque ela achou uma outra forma De de captar recursos. se de captar recursos. Então, assim, eu acho que é um ponto muito crítico, e a gente também precisa parar de usar essa questão demonizante, né? Quem faz a tecnologia, né? E eu falo aqui, eu trabalho há um tempo na indústria, mas já fui também professora, pesquisadora, falo como profissional de saúde mesmo. Eu acho que estamos todos no mesmo barco, que é o sistema de saúde. E todo mundo está tentando se desenvolver, por exemplo, a associação de pacientes, e está querendo realmente ter uma qualidade melhor, ser mais qualificada. Aí eu pergunto para você, vai ser um curso online do Boinhos de Vento, que é excelente, que vai trazer a capacitação para essa associação? Não. Então, assim, eu acho que é muita ilusão você achar que ter o curso online ali, você vai conseguir qualificar uma associação de pacientes para trabalhar no rito da ATS, como a Conitec está Então, preconizando, mas aí é que tá. né? No rito da TS, como a Conitec está preconizando, porque a É, régua deles é lá em cima, né? Então, a gente está exato, trabalhando com organizações que são diferentes e precisam ser tratadas como diferentes. Aliás, se não me engano, isso é um dos princípios exato. do direito. Eu não sou advogada, então sei. Mas eu me lembro que os meus amigos falaram assim, que você não pode tratar desiguais como iguais. É basicamente isso, né? Você não pode E, tratar desiguais como iguais. E também, né, André, assim, qual é a perspectiva do paciente, né? Qual é a função, o papel dele ali? Ele mostrar o real benefício daquela Aquela tecnologia tecnologia. e toda a carga dessa doença que ele convive. E Uhum. mostrar, olha, eu tenho essas questões com essa doença, ou ela me impede de trabalhar, ela me impede de me locomover, ela me impede de me alimentar, eu preciso de cuidador. Então, assim, ele precisa mostrar para a Conitec qual é o cenário dele com a doença. E Aham. se a tecnologia melhorou ou piorou Ou piorou. esse cenário do dia a dia, né? Então, Porque a gente já tinha, né, uma forma de fazer essa participação, que era via consultas públicas, mas a partir do envio do comentário. Agora, você tem essa possibilidade de ter participar, voz, né, gente, de ter bom. vocalizar. Então, isso é muito importante. Isso tudo fica gravado, né? Exato, Isso é um salto qualitativo imenso do ponto de vista da participação social, né? Então, e, tem arestas que precisam ser aparadas e a gente está aqui para falar justamente delas, né? Então, exato. aqui, ó,
Regras de engajamento no dia da reunião, eu achei isso muito legal também. Então, monitoramento constante. Você acompanha a ferramenta Conitec em tempo real no portal para saber o momento exato de ingressar na sala. Não perca a hora, jamais, hein? Tem que ficar ligado. Regra da votação: o poder de voto é restrito a apenas um representante por vez, preferencialmente o titular, se não houver restrição de conflito. A dinâmica da voz: é garantido o espaço para manifestar comentários e a perspectiva do paciente. Tanto o titular quanto os suplentes podem falar. E a saída da sala: tem um momento certo de se retirar. Assim que a pauta específica sobre a condição clínica da organização da sociedade civil for encerrada e deliberada, a delegação deve desconectar-se imediatamente. E aqui tem um ponto também que eu acho que é uma vantagem, tá? Você não precisa fazer essa apresentação, nessa participação presencial. Ela pode ser online. Então, isso realmente ela aumenta quantitativamente a capacidade, a abrangência, né? Que a gente tem aí de associações pelo Brasil inteiro que podem ter a sua voz levada em consideração nas reuniões da Conitec. Bom, e aí eu falei para vocês que a gente ia trazer aqui alguns dados oficiais, né? Então, esses foram os dados que a gente coletou no site da Conitec entre 25 e 26. Nós estamos chamando essas informações de o mapa da participação social na saúde pública, uma análise do engajamento das organizações nas avaliações de tecnologias e protocolos clínicos do SUS, tá? Então, aqui, ó, participação da sociedade civil, né? Passo 1, chamada pública. Passo 2, seleção das organizações. Você pode ter uma representação ativa e você pode ter uma cadeira vazia. Isso é muito triste. Vocês vão ver no próximo slide a quantidade de momentos em que não houve um representante da sociedade civil. Então, o que foi coletado? Pautas de 25 e 26 e o que foi observado? Chamadas públicas para decisões sobre medicamentos de alto custo, vacinas, dispositivos cirúrgicos e PCDTs populacionais. Bom, esse aqui eu acho que é um dos slides mais importantes que eu vou mostrar para vocês. Em 59% das chamadas realizadas em 2025 e 2026, não houve nenhum representante da sociedade civil. 59%, tá? Isso significa, então, que se perdeu, que a sociedade civil deixou de se beneficiar de um momento muito importante de levar a perspectiva do paciente, tá? Bom, pautas e o desafio aqui da cadeira vazia, tá? Então, o ano de 25 apresenta uma carga significativa maior de processos de avaliação de tecnologia, mas também a gente está falando de um ano inteiro, né? 26 a gente tem só 4 meses também, então isso aqui tem que ser elevado, tem que ser colocado em perspectiva. A proporção das cadeiras vazias, e aí foi feita uma porcentagem, mantém-se como uma tendência estrutural também para 2026, tá? Então, aqui em 25, a gente destaca o alto volume de avaliações de medicamentos oncológicos, doenças raras e atualizações de PCDTs vitais. Em 26, o foco já foi para terapias genéticas, biológicos para doenças crônicas e vacinas, mantendo alta taxa de não inscrição, tá, gente? Então, veja, nós estamos falando de uma coisa diferente. Não estamos falando de organizações que se inscreveram e não foram contempladas. A gente está falando de cadeira vazia, não houve inscrição para aquele edital, tá? Uma das questões também que me chama a atenção é que, de repente, as associações de pacientes, né? Quantas mil associações de pacientes existem no Brasil? A gente tem um mapeamento dessas associações? A gente sabe quem elas são, onde elas estão? A Conitec sabe disso? Elas foram informadas que existe uma cadeira, né? Então, tem uma questão também da informação. Será que essa informação chegou sobre esse novo arranjo institucional, né? Então, é necessário fazer um task force aqui, né? Para que essas associações elas saibam que elas têm esse direito de participar desse momento, né? Bom, e quem que ocupou esse espaço, tá? Com um número bastante importante aqui de participações. A Fundação ProAr, que está relacionada a doenças respiratórias e a fibrose cística, a Abrafem, da hemofilia, a Abrale, que trabalha com oncohematologia, o Instituto Oncoguia,
que trabalha com oncologia e rastreamento, e a Casa Hunter, que trabalha com doenças raras, amiloidose e fibrose, tá? Então, o que que esse slide mostra aqui? Que, de certa forma, está existindo uma espécie de concentração dessas cadeiras, dessa cadeira rotatória, em algumas organizações. E a gente precisa, então, descobrir por quê. Quais são os elementos que fazem com que essas organizações elas tenham estado tantas vezes fazendo uso desse espaço, tá? Então, pensando aqui em doenças raras e hemofilia, né? Agora a gente vai categorizar. Esse é o setor com a representação mais robusta e organizada, com presença na avaliação de terapias de alto custo e inovação genética, tá? Existiram outros atores também, além do Ibrafem e da Casa Hunter, como, por exemplo, o INAME, o Instituto Nacional de Nanismo e a ABA, tá? Mas a Casa Hunter participou quando a discussão foi feita sobre amiloidose, eu não vou falar esses nomes que eles são incompreensíveis para mim, nossa, mãe do céu, uveites, Vamos ver aí. beta-talassemia, tá? E a AME. Maravilhoso. Agora, o INAME, o que que eu sei? Que o INAME, porque eu trabalhava com o INAME no universo coletivo AME, o INAME é uma associação de pacientes de AME. Então, é interessante, né, que a Casa Hunter tenha representado os pacientes de AME, sendo que você tinha inscrito uma associação de pacientes de AME. Vale a pena observar essas questões também, tá? Quem que está fazendo essa avaliação de legitimidade e representatividade? Tá? A avaliação ela não pode ser só única e exclusivamente do estatuto da organização, né? Mas esse é o único subsídio que a Conitec tem, né? Então, que coisa interessante. Há limites, alcances e limites de ambos os lados, né? E eu acho que precisa haver aí uma organização por parte das associações de pacientes para se aproximar da Conitec e solicitar um espaço para qualificar essa discussão e melhorar esse processo, né? Porque eu acho que ele tem vários pontos que ele pode ser melhorado. Ele está indo bem, mas ele pode ir ainda melhor. E a E, Abrafem, oi, fala, Fabi, desculpa. acho que um ponto importante também a gente perceber é o seguinte, que pelos critérios da Conitec, as associações estão sendo avaliadas muito mais pela questão protocolar e É protocolo? documental Aham. e do que de representatividade da condição clínica, que é o que é mais relevante numa avaliação de tecnologia. Então, assim, e isso que pode estar causando, até nesse processo, você ter um desbalanço aí de real representatividade, né? E isso é muito crítico e atrapalha o processo de tomada de decisão se você quer ouvir a voz do paciente, né? Então, Exatamente. não é uma organização que seja organizada, que tenha tudo. Não é só isso, né? Será É. que a Tá Casa faltando critério. Hunter será que a Casa Hunter, que abraça tanto e é muito estruturada, né? Será que ela representaria o paciente com aquela condição específica, que de repente uma associação menor poderia ser Poderia muito representar mais melhor. expressiva. Então, a gente está Aham. causando até, eu vejo isso como um desbalanço de representatividade, né? Na nossa literatura de Tá um representação de interesses, isso se chama assimetria informacional. Então, é o próprio, né? É o próprio, a ótimo, é própria isso aí. é aquele que É, oferece a cadeira que é. cria o desequilíbrio da representação, né? Porque ele não está observando essa questão. E aqui a Abrafem trabalhou com essas 4 terapias, né? Não vou ler os nomes, porque, sinceramente, eu sei que quase todas elas terminam com MAB. Talvez a Fabiana um dia me explique por quê, né? Mas tudo bem. E aí, quando a gente está falando de Biológico. oncologia, né? Essa é uma área terapêutica, né, que demonstra forte articulação, cobrindo desde exames genéticos preventivos até imunoterapias avançadas de primeira linha, né? E aqui a gente teve o Instituto Oncoguia, que domina a defesa do pembrolizumab em múltiplas frentes, né? Câncer de mama, triplo negativo, esôfago, colo do útero, além do pertuzumab, também tem muitos MABs aqui, e rastreamento coloretal, né?
Já o câncer de mama foi representado pela FEMAMA, tá? E que defende o painel NGS, e a touca gelada para alopécia. Liga mossoroense, que atua no succinato de ribociclib. Meu Deus do céu. Perdoe-me, eu não sou boa com esses nomes. E o Instituto Vencer o Câncer, eu adoro esse nome. É o pembrolizumab, pulmão, não pequenas células. E a Abrale na oncohematologia, né, que vai liderar submissões para HPN, leucemia mieloide aguda e mieloma múltiplo, tá? E aqui também tem uma questão interessante, porque a gente tem uma associação, e eu tô falando só das que eu conheço, tá, gente? Eu não conheço, é um universo gigantesco. Mas eu trabalhei, por um acaso, eu trabalhei com AME, por um acaso, eu trabalhei com mieloma múltiplo. E a gente tem International IMF, Myeloma Foundation, que é o MF, e é especializada em mieloma múltiplo, né? E aí, pegando esse gancho da Fabi, né? Será que essa associação que é especializada nessa área terapêutica não teria mais representatividade, né, para trazer a percepção desse paciente do que uma organização mais estruturada e mais guarda-chuva, como é a Abrale e também a Casa Hunter, né? Então vejam que nós não estamos criticando a participação dessas associações, é maravilhoso que elas participem, mas nós estamos tentando identificar aqui quais são os elementos que podem demonstrar que o sistema ele não está tão azeitado, né? Então, isso é bem relevante. E com Um relação vício a... de Oi. escolha, né? Como se fosse um bingo viciado, né? Tá É. com vício de escolha, né? E Então, aí a gente tem é muito condições difícil. crônicas e imunológicas, né? Terapias para Andréia, doenças. Oi, pois Quem quer não? oi, falar? desculpa. Eu queria só acrescentar um ponto que, assim, no meu caso, tá? Meu nome é Clarice, eu represento o Instituto Nacional de Apoio às Pessoas com Espondiloartrites. Ah, E tá. aí, eu participei já da Conitec, foi tudo aprovado, tudo certinho. Foi até e estava para decidir entre o Instituto INAP e a Casa Hunter. Aí, no Tá. sorteio, a gente teve sorte. Mas o que que acontece? Às vezes, a associação, o interesse dela está na correlação com outras doenças oportunistas do grupo que ela atua Uhum. com foco. Eu acho que, assim, não precisa ser necessariamente naquela doença que está ali, né, que é o foco, mas nas doenças transversais correlatas, né, porque às vezes Sim, o paciente, ele tem ali uma predisposição a ter outros tipos de patologia que é interessante para a gente votar. Então, eu sempre, toda vez que abre um edital, eu olho quais são o que tem lá, vejo se tem alguma que interessa os pacientes, e aí, se tiver, a gente se candidata. Agora, se não, a gente tem que deixar para que, justamente o que vocês estão falando, outra associação que tem associação que é ali um especializada, né? trabalho, eu acho que tem que ter esse tipo de crivo. É difícil porque, né, você abre um pouquinho mais o escopo, mas a gente tem que ter esse tipo de ética, digamos assim, para não sair pegando todas as que tem, né? Senão a gente acaba tendo uma expressão que talvez não tá Desequilibra pegando o o lugar de outra sistema. pessoa. Essa é a É, questão. Vai desequilibrando o sistema de representação, né? isso. Aí tem esse ponto dessas transversais, que eu acho que sim, né, a gente precisa ter essa abrangência, mas não pode sair muito disso. Entendi. Obrigada, Clarice, por trazer esse De ponto. nada. Clarice, Achei bem começou. legal. Acho que é legal também a gente esclarecer aqui. O ponto assim não é que a gente está querendo dizer que tem que ser exclusivamente daquela doença. Talvez isso tenha causado aí esse entendimento. Mas o que a gente está vendo é a concentração da participação em determinadas associações. E que isso Uhum. pode ser resultado documental, de documentação e não especificamente de representatividade e espaço de fala para a doença, entendeu? Também. É mais Não, isso entendi, que entendi. Mas mas eu assim, no meu entendo caso, que é isso aí mesmo. Porque assim, quando eu fui me candidatar, eu vi que tinha uma outra, porque aparece a lista, né, de candidatos ali, que estava assim em várias. E aí eu não sei se realmente, né, essas várias, esse monte que essa tava, se representa. realmente tem a ver com a transversão ou não. Então eu acho É. que tem
essas duas coisas, sabe? Tem uma coisinha ali e uma coisa que vocês falaram que eu acho que é muito importante, essa divulgação para outras instituições saberem o que está acontecendo, saberem que tem esse espaço e que é da sociedade, sim, que a gente tem que ocupar. Eu acho que isso também tem que fomentar um pouquinho mais. Talvez o CNS pudesse fazer algo nesse sentido. Concordo. Obrigada pelo espaço. Imagina, Clarice, valeu. Você trouxe uma questão bem interessante sobre A transversalidade, sobre né? essa transversalidade. Eu achei bem, bem legal. E aí, com relação a condições crônicas e imunológicas, gente, quem que a gente viu aqui participando? Para a questão respiratória, né? PROAR, para fibrose cística, prevenção PCDT, clínico da asma, para a questão metabólico imunológico, né? O INAD, o INAP e a ABRATA. E as participações para PCDT, elas são muito técnicas. Então, essa é uma questão também que nem sempre as associações de paciente elas estão devidamente preparadas, né, para fazer uma arguição sobre um PCDT. Quando eu trabalhava com o pessoal da AME, a gente participou de uma consulta pública, a Patrícia atuou fortemente nesse momento, ela foi a grande mente da comunicação, foi um negócio, ela é muito boa em redes sociais, a gente estava sozinha, eu e a Patrícia e as meninas do Universo Coletivo AME, né? E tem pouquíssimo tempo para você se preparar para essa consulta pública, para engajar e mobilizar, e era um PCDT que incluía a primeira terapia gênica já incorporada no Brasil, né? Vocês imaginem o nível da tecnicidade desse PCDT. E aí a Conitec aproveitou que estava fazendo a incorporação dessa nova terapia para mudar algumas regras que já estavam estabelecidas nos PCDTs anteriores, que mudava para outras terapias também. E aí a coisa ficou meio complexa, né? Mas a gente conseguiu fazer no tempo hábil que tivemos, a gente conseguiu construir um posicionamento da coalizão sobre os pontos sensíveis do PCDT, né? E a partir disso, a partir desse posicionamento da coalizão, a gente fez uma campanha de sensibilização e conscientização em toda a comunidade AME, e aí nós tivemos mais de 1.100 comentários para uma consulta pública de PCDT, o que não é muito comum, né? Não mesmo. Aí vocês falam assim, nossa, 1.100 comentários, levaram todas. Não, claro que não, né? A gente conseguiu, claro que não. Mas qual que é a graça da política, gente? A graça da política, assim, você não perde tudo, mas também não ganha tudo. Eu acho que essa é a arte de fazer política, né? De fazer articulação política. Mas aí, hoje, por exemplo, o que que a gente conseguiu reverter, né? É a inserção do paciente assintomático que ele estava de fora da proposta da Conitec, então a gente incluiu o assintomático. E aí, por incrível que pareça, os primeiros bebês que receberam o Zolgensma pelo SUS eram pacientes assintomáticos. Esses bebês Olha, teriam recebido, né? Se a sociedade civil não tivesse atuado. Né? E aí que você olha e fala assim, as caraca, pequenas vitórias, né, André? são Esse as aqui é o pequenas ponto, cidades né? que não são pequenas, né, gente? Não. Aqui, só ali foram 2 vidas. Oi, Maria, tudo bom? Você quer abrir sua câmera? Eu acho que Você eu tô com uma consegue? internet ruim. Tá. Vou só falar rapidinho, só uma contribuição. Boa noite, pessoal. Boa Parabéns, que noite, tudo discussão bem? bem intensa. Eu sou médica pneumologista, por isso que eu queria dar uma colaboração. O MAB, a Fabiana vai falar para você, MAB tem a ver com humano, com humanizado, por isso que é esse final de MAB, tá? Então, Aham. os anticorpos têm umas lógicas. Quando você me fala de PROA, dessas associações, e por que estão lá? A minha explicação que convivo com isso, né, conheço a PROA, conheço a Casa Hunter, elas são extremamente estruturadas, né, Sim. elas têm financiamento, ela tem pessoa especializada, desde assistente social, advogado, médico, conselho consultivo. A Abraf está andando para isso, né? Que legal. Então, um segredo dessas associações, essa parte técnica que você falou que falta, é as parcerias, fazer parceria com as sociedades de especialidades, fazer com os médicos. Então, por exemplo, a gente participou como Sociedade Brasileira de Pneumologia em alguns PCDTs, em algumas consultas públicas, e aí tivemos êxito nisso, porque fizemos uma força-tarefa, fizemos uma avaliação bem técnica,
E aí, realmente, a Conitec entendeu. E aí, a gente foi lá fazer a advocacy, falar com o Bonazemes, falar com o Ministério da Saúde, falar com Aham. quem tinha cadeira para votar lá, porque a gente não tinha. Agora, a MB tem cadeira lá para votar, né? Então, eu acho que é isso. Então, a explicação atual é isso, porque são associações muito bem estruturadas, que têm Aham. um fomento tremendo e que têm um corpo técnico, um corpo profissionalíssimo. Então, por isso que elas estão sempre lá. E, de certa forma, Perfeito, apesar Maria. dela não tá representando a doença específica dela, casa Hunter, doença Hunter, síndrome de Hunter, mas ela ajuda as outras que são correlatas. Eu acho que é mais ou Sim. menos isso. Só Se para mais uma pontuar para vez, vocês. tá, mais uma vez a gente não está fazendo uma crítica. Isso é só um retrato, tá? Ninguém está criticando nada aqui. É ótimo que a cadeira esteja sendo utilizada. Nós estamos colocando Sim, questões para que precisa o ser, né? sistema, ele precisa É, ser. Aquele número que eu trouxe para vocês, 59% de vazio, isso não pode se perpetuar, né? Porque esse é um espaço muito importante, tá? Bom, aqui, agora, o que que eu quero trazer para vocês? Esse é um ponto que é muito legal também, bem interessante, tá? Que aí, quem quiser contribuir, fica à vontade. Quando a gente olha, por exemplo, para terapias de nicho, você vai ver que elas vão receber uma atenção diferente para diretrizes que vão afetar milhões de brasileiros que estão sem a perspectiva do paciente, tá? Então, a gente tem uma lista crítica aqui, ó, de PCDTs que não receberam a perspectiva do paciente, com exceção da doença de Crohn, que garantiu representação pela Alendi, tá? Mas, ó, a gente está falando de hepatite B, hepatite C, diabetes mellitus, insuficiência cardíaca, né? Prevenção de eventos cardiovasculares, imunossupressão no transplante hepático, tá? Então, isso é preocupante, porque são as doenças que, de certa forma, elas acometem a grande maioria da população, né? E aqui o vazio na prevenção também, né? Isso é bem legal. Tudo que vocês estão vendo aqui, gente, é fruto do levantamento que a gente fez, tá? Então, é só uma constatação dos dados que a própria Conitec deixou à disposição. Nós não estamos inventando nada. Eu nem tenho tanta criatividade assim. Então, olha aqui, ó. As pautas de prevenção e controle de doenças infecciosas vão revelar uma lacuna de participação da sociedade civil, né? Ó, doenças infecciosas, gente. Esse é um problema grave, né? Então, quando a gente está falando da lacuna, nós estamos falando do quê? De imunização e infectologia endêmica, né? Então, vacinas pneumocóxicas conjugadas para crianças em alto risco, vacina recombinante para herpes zoster, né? Com relação à infectologia endêmica, tratamentos para leishmaniose visceral, esquistossomose, pelo amor de Deus, eu lembro disso na cartilha quando eu tinha 6 anos de idade na escola, esquistossomose, hanseníase, né? Então, essas são doenças que a gente está vendo aí um baixo nível de representação, tá? E aí as tecnologias e cirurgias sem representação também, ó. Então, foco quase exclusiva em terapias farmacológicas, deixa o avanço de dispositivos médicos, métodos diagnósticos, intervenções cirúrgicas muito vulneráveis, tá? Então, alguns exemplos aqui de omissão: dispositivos cirúrgicos, distratores ósseos e placas absorvíveis para craniossinostose, implante de esfíncter urinário artificial. Com relação a monitoramento, leitor óptico de maturidade da pele neonatal para prematuridade, monitorização neurofisiológica intraoperatória para cirurgias complexas de coluna, tireoide e base de crânio, imagem diagnóstico avançado, angio-TC para doença coronariana, catéter de imagem de tomografia de coerência óptica, PCR multiplex para sepse em UTIs. Sepse em UTIs, isso é essencial, tá? Então, o que que a gente está querendo dizer aqui? Que tem espaço, né? Que esse espaço ele ainda não foi. Então, quer dizer, eu acho que para além de pensar, para além de apontar uma questão negativa, o que a gente está apontando aqui é uma questão positiva. oportunidades, né? Olha o espaço que existe e que não está sendo ainda ocupado, né? Tem muito espaço para a gente ocupar. E aí, esse slide aqui, ele resume um pouco, né,
tudo que eu mostrei para vocês até agora, né? Então, você tem uma concentração no engajamento. O advocacy no Brasil, ele é vigoroso, mas ele é assimétrico, tá? Isso não é só na área da saúde, eu trabalho em diversos temas, tá? Eu converso com organizações da sociedade civil de tudo que é tema que vocês puderem imaginar, desde biocombustível, mobilidade elétrica, direitos humanos, desenvolvimento socioambiental. Isso é uma tendência, o advocacy é assimétrico, tá? Oncologia e doenças raras monopolizam a representação, impulsionadas por ONGs altamente estruturadas, e a fala da Maria, na verdade, ela acabou, né, ressaltando todas as questões que a gente trouxe aqui. O abandono da saúde pública, acho até que esse título está um pouco dramático, né, Patrícia? O abandono está dramático, né? Assim, tem um vazio nas avaliações de impacto em massa, né? Então, protocolos de doenças crônicas, como diabetes, T2, hepatite, vacinas preventivas e dispositivos médicos, navegam pela Conitec sem a representação que poderiam estar tendo, tá? Uma barreira da conformidade, que eu acho que esse é um ponto nevrálgico, né? Então, você está mais preocupada com o protocolo, né, com avaliação Documental, né? documental, Burocrático. do que efetivamente com a representatividade e a legitimidade da organização, né? Então, você tem uma incidência alta de status de não conforme, entre suplentes revela que essa burocracia documental é um obstáculo real, e mesmo para as OSCs mais experientes, tá? Porque as que não são experientes, e as pequenas, a grande maioria nem sabe que existe esse espaço de participação, né? Então, precisamos realmente fazer algo urgentemente. E o imperativo estratégico, né? Então, o ecossistema de saúde, ele precisa investir na capacitação técnica e no financiamento independente de novas lideranças para garantir que nenhuma cadeira fique vazia nas decisões do SUS. Então, se a gente fosse fazer uma campanha de advocacy em torno desse tema, eu acho que o nome da campanha é Nenhuma Cadeira Vazia, né? Nada sobre nós sem nós. E é isso que está acontecendo hoje, né? Estão sendo discutidas questões importantíssimas. Sinto muito, os podcasts Meu de Deus, notícias desculpa, não estão gente. disponíveis. É a Siri, ela é louca. De vez em Até ela falou sinto muito pelas cadeiras até ela vazias. ficou indignada, falou: o que está acontecendo aqui? É, Então, nada é. sobre nós sem nós, e existe esse espaço, tá? Eu vou pedir para vocês uma gentileza. Vocês poderiam, por favor, fazer uma avaliação do que vocês ouviram até agora. Nós vamos para a segunda parte agora da nossa discussão. Eu vou fazer algumas perguntas diretas para a Fabiana, mas como a gente deixa para fazer a avaliação no final, e no final as pessoas já saíram, eu queria saber se vocês podem fazer essa avaliação agora, Por favor. até porque gostaríamos de saber quais seriam os temas que interessam, tá? Basta apontar o celular aqui para a tela. Eu vou ficar muito feliz se vocês investirem 2 minutinhos para fazer essa avaliação. Boa noite, André, tudo bem? Oi, tudo Vou bom, Aline? aproveitar. Como é Tudo que você bem, vou tá? aproveitar a pausa para parabenizar, tá? Pela Ai, obrigada. iniciativa. Tá sendo muito legal, é muito bom ouvir de vocês. Eu vou me apresentar, né, Aline, representando a diretoria de acesso da Interfarma. Estou aqui como ouvinte hoje, mas é muito importante essa discussão que você está trazendo, André. É fundamental, são pontos que nós já discutimos também na nossa comissão de Patient Advocacy. E muito mais do que ter a cadeira, essa cadeira precisa ser ocupada de fato, né? Exatamente. Falar que a sociedade civil pode participar, mas elencar vários critérios que fazem com que ela não efetive essa participação é em vão, né? Então, assim, essa discussão de vocês está sendo maravilhosa, tá incrível e muito bom de estar aqui ouvindo vocês, tá bom? Ah, obrigada, Aline. Se Obrigada, a gente Aline. seria super legal se a gente tivesse, inclusive, a possibilidade de levar essa discussão de forma mais estruturada lá para o Comitê de Patient Advocacy da Interfarma, né? Que ele é comandado pela doutora Elaine, não é? Isso. Tá, está conosco lá na diretoria de acesso. Inclusive, nós estamos com várias discussões já sobre esse tema. Vou levar para a nossa diretoria, inclusive, esse evento de vocês, reportar como é que foi, para a gente Aham. pensar aí em como podemos trabalhar. Porque um dos pontos que você falou sobre a questão de muitas associações nem sequer assistirem às reuniões da Conitec, né?
não sabem como funciona. Então, assim, É. esse evento de vocês está sendo ótimo, porque está numa linguagem bem acessível, diretamente, assim, para dar suporte mesmo, para que. Eu acho que uma das barreiras que a gente enfrenta também é a burocratização, né? Muita gente não consegue participar porque a barreira se torna burocracia também. Não é Isso um é formulário verdade. fácil, não é um entendimento, não é uma norma fácil, tem vários pontos para entender, alguns ficam com dúvida, então essas discussões são muito boas para fortalecer também essa participação, tá bom? Ah, que legal. Muito Obrigada, Aline. Obrigada. obrigada. Muito Muito bom saber que a obrigada, tá? Interfarma está aqui com a gente, porque Muito bom o mesmo. muito bom mesmo. Porque o que que acontece, né, gente? Uma andorinha só não faz verão. Então, da mesma forma que uma única associação de pacientes não vai mudar o sistema de saúde, uma única indústria farmacêutica também não vai. Não vai mudar. E a Interfarma, para quem não conhece, a Interfarma ela é uma espécie de associação setorial das indústrias farmacêuticas multinacionais, né? Então, as grandes e as pequenas também, né? Tem muita biotech pequenininha, então são associadas da Interfarma. E eu tive no fórum de ATS, Fabi também teve lá, e nós vimos uma colega sua, não sei se foi você, Aline. Eu estou muito ruim de, De vista aí hoje, que apresentou uma pesquisa também que a Interfarma fez da sobre essa. Foi Interfarma. eu, nós Foi conversamos no você, a gente final. Foi, conversou, né? Eu tô conhecendo seu cabelo, olha foi que louco. ela, né? É que Eu eu tava tava, sem Foi, você óculos. tava sem Eu tava óculos. Eu sem lembro que você tava com uma óculos. roupa é, toda preta. Eu tô aqui, Isso, inclusive, te isso. procurando no meu Nós WhatsApp, porque eu apresentamos anotei. o estudo que nós desenvolvemos, que é o estudo de tempos de acesso, Sim, onde nós adorei. avaliamos desde a submissão do registro, o tempo que demora para o preço, mas principalmente o tempo que demora para a Conitec fazer a avaliação e para, de fato, esse medicamento chegar até o paciente. Então, Uhum. aí, porque nós temos um prazo, né, que é previsto em lei, nós temos dois prazos, na verdade, um de 180 dias mais 90 dias de de prorrogação. prorrogação e mais os 180 dias após a publicação da portaria. Mas, em média, nós temos aí, de acordo com os dados que nós levantamos, cerca de mais de 36 meses até o efetivo acesso. Então, assim, são discussões muito boas que nós precisamos levar, não apontar, né? Eu sempre falo isso, não apontar culpados, mas assim, Ah, não, promover a não. discussão, tentando ajustar mesmo e trazer melhorias para o serviço, que eu acho que é o objetivo de todo mundo, né? É melhorar o acesso, é desenvolver e melhorar a É saúde do verdade. paciente. Mas você vê, Aline, que eu tô obcecada por essa questão. Eu acredito que se para a gente transformar o sistema de saúde, é preciso combinar três atores sociais, né? Uhum, Estado, sociedade civil e o mercado. Não dá para fazer as coisas isoladamente, né? E eu acho que a exato. Interfarma tem um papel importante aí de organização dessas indústrias. Mas agora a grande estrela da noite, que não era eu, não sou eu, né? Fabiana, Lógico que obviamente, é. que é a minha, claro que não. Lógico que é. Eu só fiz a parte de explicação do negócio, tá? Que Bom, já é super simples também. Não sei. super simples também, mas tudo Super. bem. Do que a gente falou até agora, e aí eu vou pedir para Fabi fazer a opinião dela, né? Trazer um pouco dos insights aí, das décadas de experiência que É. ela tem, né? Mas, Fala assim, por desse jeito. exemplo, né, Fabi, eu fiz um monte de Até perguntas tirar o aqui. óculos para você não É. parar com esse negócio de décadas. Mas vamos lá. Mas, ô, Fabi, Vamos menos mesmo. Fabi, décadas de experiência, filha, Isso, é. experiência. É Comecei no, né? maravilhoso. Comecei no, Eu na adoro. infância. Eu tenho Tá. 55 anos, eu nunca fui tão feliz. Eu É. adorei fazer mais de 50 anos, eu achei o máximo. Primeiro que eu nunca imaginei que eu fosse ter essa idade, né? Engraçado, a gente não se vê como uma Ah, pessoa não, mais e velha. você já acha que você já tá idoso, né? Se a Não, eu não pessoa. acho ainda Não, não. não, quando a pessoa tem 30 ou 20 anos, ela acha que a pessoa de 50 já devia estar Coitada, aposentada. Você pode coitada. Não conversar com tá essa sabendo de geração nada, não aí. passou pela menopausa ainda. Bom, É, mas olha lá. Agora eu vou passar então a palavra para Fabiana Gatti, pessoal, que como eu falei para vocês, é especialista em acesso e tem uma experiência prática muito profunda no processo de incorporação e tem acompanhado todo esse ecossistema. E uma coisa que eu não falei para vocês também é que a Fabi, ela é uma mulher influencer. Ela tem um podcast muito legal, chama Café com eu Acesso. reativei.
É muito legal, muito Ótimo. gostoso ver a forma como a Fabi ela trata desses assuntos que são tão intricados, tá? Então, Fabi, é uma pessoa que ela acompanha essas decisões, né? Como elas acompanham, como elas acontecem na prática. E aí eu elenquei algumas perguntas aqui, eu vou jogá-las, e aí Super fácil também, você né? escolhe Provavelmente. qual que você Ah, meu quer, Deus. qual que você quer responder, Entendi. tá? A partir da tua Tá. experiência. Mas assim, eu acho que uma questão que a gente comentou, né, falou desde o início, é o seguinte: o voto da sociedade civil influencia ou ele é mais simbólico, né? A partir dos dados que a gente viu. Esse modelo, né, que a gente conversou sobre isso também, ele seleciona representatividade ou capacidade formal, né? Capacidade burocrática administrativa. Barreiras práticas, com certeza essas barreiras já excluíram, né, atores relevantes Muitas. do seu conhecimento, né? Na sua opinião, o que que pesa mais na prática? É a evidência, é a articulação, é a negociação, né? E aí, uma questão que eu acho que é muito importante, né? Que eu acho que essa é a questão nevrálgica. Quando a decisão ela não acompanha a evidência, é um limite da participação ou é um próprio limite do modelo que está instituído, né? Agora você escolhe por onde você quer começar. Nossa, super fácil. Você vai ter que repetir para mim que não tem essa memória tão boa. Mas Vamos lá. eu acho que a gente pode começar pela essa questão da decisão que quando ela não acompanha a evidência, né? Sim. Eu acho assim, eu cheguei a fazer algumas análises, até pelo próprio, por, por associações, acabei fazendo algumas apresentações de uns estudos que eu desenvolvi, analisando essas decisões da Conitec, né? Mas de uma maneira qualitativa mesmo, olhando o relatório, olhando a resposta, olhando a decisão. E se você usa determinadas técnicas, né, análise multicritério, algumas, né, que eu cheguei a trabalhar com essa metodologia, você observa que nem sempre essa questão da evidência vai ser o principal motor ali da resposta. E você observa isso até nas linhas respiratórias, que algumas submissões, né, elas foram feitas e elas eram impecáveis do ponto de vista de evidência e até trazendo economia para o sistema, mas Uhum. foram julgadas como tecnologias que não tinham qualidade ou que não poderiam contribuir para a melhoria do paciente. E, e eu fico assim às vezes curiosa para entender que, por outro lado, tecnologias que tinham altíssimo custo, né, elas foram incorporadas, né? Então, acho que existem outros critérios que não são transparentes e que são colocados ali na balança, né? Então, existe influência que não é só da questão em momentos que os pacientes não falaram, tá? Os pacientes não falavam nesses momentos, tá? Então, assim, existem condições, situações, priorizações que estão em agendas ocultas que a gente não sabe, né? Então, assim, é isso que a gente consegue entender. E você pode ver assim, existem protocolos que são atualizados corriqueiramente, né? E outros que ficam lá, Você pega a doença artrite reumatoide, ela é atualizada o tempo todo. Então, temos uma força aí, né, que motriz, e temos uma força, inclusive, por parte de pacientes e de associações sim, dentro da artrite, né? Então a gente sabe que tem essa voz, eles têm essa voz, eles buscam, eles brigam, eles estão em Conselho Nacional de Saúde. é Então, assim, importante. isso é importante, né? Esse engajamento ele é muito importante. Então, existe também as discussões, olha, você tem a questão do econômico, com certeza, mas você tem o Zolgesma que foi incorporado, né? Exatamente. Você tem doenças que os medicamentos, as tecnologias, elas têm incertezas clínicas críticas e foram incorporados. Então, a gente precisa entender dentro dessas agendas ocultas o que está acontecendo, né?
E isso é muito difícil da gente que está de fora, né? Imagina a associação de paciente ou paciente, de entender por que que aquela decisão foi tomada. Então, a gente precisava ter realmente mais transparência ainda do que já existe, para a Uhum. gente poder falar, olha, essa decisão foi tomada por causa destes critérios, né? Porque não é mais só o linear de custo-efetividade, ou a custo-efetividade, ou o impacto orçamentário, a evidência clínica que vão determinar. Então, a gente sabe que, e agora com a cartilha de inovação normativa da Conitec, né, que, André, é uma outra workshop que a gente Vamos podia fazer um fazer, workshop sobre isso. Adorei essa cartilha. ela fala justamente disso, que é dos outros critérios, né? Quer dizer, será que essa tecnologia ela é sustentável dentro daquele sistema de saúde? Vamos ter que negociar preço já na incorporação. Vamos ter que discutir modelo de acesso gerenciado. Então, assim, a gente está num momento de muita mudança e mais critérios sendo colocados, e mais complexidade sendo colocada no processo de tomada de decisão, né? E é curioso você falar isso também, né? Por outro lado, você tem doenças crônicas, debilitantes também, diabetes, hipertensão, doenças infecciosas, em que a gente não tem participação popular, né? Então, assim, é muito crítico isso. A gente tem que começar a pensar até como cidadão, né? Porque participar da consulta pública da Conitec não é só porque você é o paciente que tem aquela condição, mas você tem um amigo, você tem um parente, você tem um filho, você tem esse conflito de interesse, né? Que é participar da consulta pública, sabe? Como cidadão. Então, acho que a gente precisava mudar um pouco essa nossa mentalidade como pessoas mesmo que vivem dentro de um sistema de saúde e achar que a Conitec está lá tomando a decisão sozinha. A gente não pode deixar ela tomar a decisão sozinha. A gente tem que interferir nesse processo, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto. Acho que o outro ponto que você comentou é a questão do voto, né? Dele ser, do voto da associação, né? Dele ser um voto que influencia ou que é mais simbólico. Acho que a Uhum. gente passou bastante tempo por um voto simbólico, né? Mas eu entendo que a partir do momento que a Conitec começa a estruturar essa participação, em que se há fala, em que se há possibilidade de voto, ela coloca o voto, passa a ser algo mais deliberativo mesmo. Então, existe essa tendência de ser deliberativo. O que eu acho que precisa ser feito são esses ajustes entre tirar o voto da associação por determinadas questões, né? Como se, né, ninguém no mundo tivesse conflito de interesse, né? Então, assim, eu acho que essa questão da pessoa falar que não tem conflito de Isso interesse tá muito é sensível, impossível. gente. Não, Isso e tá hoje é muito impossível, sensível. né? Assim, Porque, mas eu acho que assim, é impossível, né? não querendo falar, mas já falando, né? Só as associações de pacientes que têm conflito de interesse, os médicos não têm, Exato, assim, né? Por exemplo, você tem uma né? ANS na saúde suplementar que faz também uma avaliação de tecnologia, e quem mais participa lá são as operadoras. Elas não têm conflito de interesse. Não. Então, assim, eu acho que a gente tem que começar a prestar atenção em quem também está fazendo essa qualificação do que é conflito de interesse, né? Porque, no final das contas, Exatamente. todos temos. Você nasceu com conflito de interesse, eu não consigo achar. A pessoa fala, não tem um conflito de interesse. Tem, todo mundo tem. Então, assim, eu acho que Todo esse é mundo tem interesse, a verdade é essa a questão. Todo todo mundo mundo tem tem. interesse e É. defende esse interesse. E eu acho assim, eu acho que eu entendo essa visão de que o fato de ter um patrocínio por indústria seja uma forma de mitigar uma influência, né? Mas eu acho que a gente tem que reavaliar o quanto que isso realmente faz com que a associação fique pró aquela medicação, porque eu entendo que a associação ela tem que defender o interesse do paciente. E se aquela medicação melhora a vida do paciente, eu tenho que defender. Então, acho que a gente Claro, tem que parar, sabe, de visualizar as coisas dessa maneira demonizada, dicotômica, sabe, do bem e do mal. Então, concordo. eu acho que é esse ponto. E, e você perguntou, peraí, que agora tem mais uma. Você, fala mais uma para eu. É muita. Eu fiz várias perguntas, né? Foi, Uma que foi. eu achei que é bem legal também para você é assim, onde é que está o poder real da Conitec hoje? Nossa, É nesses assentos das diversas secretarias do Ministério
da Saúde, é nesse assento da Anvisa, é no assento dos conselhos dos médicos, dos estados, dos municípios, porque da sociedade civil não é, isso a gente já sabe. Isso já está claro, né? É, Uma cadeira rotativa em que 59% das vezes está vazia, tá participando, não está É, rolando. eu acho assim, eu acho que essa questão da expansão de quem participa, né? Eu acho que ela deu uma diluída nessa discussão de quem manda e quem influencia e quem, né? Mas a gente também precisa entender se desses assentos, que no mínimo são 9, né? Que tem que ser preenchidos para que a decisão seja tomada, quem realmente participa, Uhum. né? E quem está Porque preparado, né, para fazer o voto? Porque eu já é, ouvi, aí é a minha, eu já ouvi, né? Eu uhum. nunca participei desse ambiente, mas eu já ouvi pessoas que participam ativamente dizer que assim, uma parte importante dos conselheiros nem se preparou para fazer aquela avaliação. Eu acho que tem essa questão também, tem a questão do tempo para leitura dos relatórios, né? Nossa, Que é deve uma ser. coisa muito crítica, né? A gente que está do lado de cá, de novo as agendas ocultas, a gente não sabe o tempo que esses conselheiros e que esses Eles participantes da dedicaram para comissão ler. ali, eles têm para se dedicar ali para ler, porque eles são chamados de uma maneira honorífica, né? Para participar, então eles têm o dia a dia deles e a rotina deles. Então, o quanto de tempo que eles dispensam dessa rotina para fazer uma leitura real dos relatórios, né? E muitas vezes em várias análises e observações que foram feitas por esses conselheiros e essas pessoas de comissão que participam, eu fiquei um pouco assustada, porque o NATS geralmente ele faz a apresentação e o NATS geralmente ele é muito claro na sua análise, na sua discussão, e depois eu ouço pessoas da MB ou de conselho de Conasens, de Conas, falando coisas contrárias ao que tinha sido dito pelo próprio NATS, que é técnico, confundindo os conselheiros, né? Então, acho que também falta, ao escolher essas pessoas, né? E falo, não, mas elas têm alguma formação em ATS. Mas eu acho que falta essa questão do tempo para fazer uma análise, que a gente não sabe o quanto tempo está ali para fazer a análise. A gente então tem vários pontos críticos aí, a percepção ou até a atenção que se dá numa reunião dessas enquanto o NATS está falando, né? Que muitas vezes você vê o NATS falando e eles conversando entre eles durante uma reunião. Eu fico imaginando se eu estivesse lá fisicamente, eu ia ficar bem preocupado. Então, eu acho que assim, a questão do núcleo técnico, ela é importante. Então, acho que a avaliação da evidência, o NATS, ele deveria ser tratado, o NATS que é o Núcleo de Avaliação de Tecnologias, né? Ele deveria ser tratado como um ente técnico relevante e ser ouvido, né? E ser realmente levado em consideração nessas análises, né? Então, assim, nessas discussões. Eu vejo muito assim, o NATS fala um negócio, depois algumas pessoas ali começam a criar confusões sobre o que foi Bom, dito, aí dizendo coisas até inversas do que eles falaram. Então, assim, eu acho que o NATS deveria ser mais ouvido, e isso era o ponto crucial da Conitec. Ela foi criada com esse propósito, junto da Clarice Petramalha, depois a Vânia Canuto, agora a Luciene Bonan, né, sendo uma instituição técnico-científica. Então, acho que isso é uma coisa que tem que prevalecer. A entrada do NATS eu achei fundamental, então isso vamos dizer assim, um poder real, ter um NATS desenvolvendo avaliação, mas aí eu vou para o outro lado da moeda. Quantos NATS no Brasil nós temos que são realmente estruturados tecnicamente, têm uma boa pontuação para síntese de evidência e para avaliação econômica? Então, assim, eu participei de algumas avaliações e eu vi que o NATS, que, por exemplo, avaliava a medicação, não sabia fazer avaliação econômica. Então, a eita, Conitec usava os dados da avaliação econômica das empresas que fizeram a submissão. Será que esse é o correto? Então, acho que isso precisava ser reavaliado. Se eu tenho um NATS, eu tenho que ter um NATS que avalie a parte econômica. Eu tenho que ter a minha perspectiva de sistema de saúde sobre avaliação econômica. E eu tenho ou que saber. seja, Fabi, vou te cortar só um minutinho. O que você está dizendo para a gente é que existem falhas
Ou seja, tem arestas a serem aparadas em todo o processo, né? Em todo Não o é só na processo. participação da sociedade civil, mas Até inclusive quem é o técnico, até entendeu? quem é O o ente técnico. técnico que vai fazer a apresentação dentro da Exatamente. estrutura, quem que vai fazer as análises. Então, assim, hoje, assim, ela foi criada com esse poder de robustez científica e econômica, né? Sim. E, lógico, tem as influências políticas, né? De priorizações, por exemplo, em situações de Covid, imunização, vacinação, mas esse era o poder dela, o técnico científico. É. Ela está tentando trazer uma humanidade para essa avaliação. O que ela está fazendo? Está trazendo a OSC para participar, mas ainda acho tímida essa Então, participação. só um detalhe, tá? É, só existe organização da sociedade civil na Conitec porque o Congresso atuou. Isso é um projeto de lei, né? Foi um projeto de lei. Então, nunca foi aberto intencionalmente esse espaço, né, para associação de pacientes. E eu acho que isso está muito presente em toda a estrutura do próprio Ministério da Saúde, né? Uma das minhas brigas pessoais com a Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados é por que não tem assento para as associações de paciente na Câmara Técnica do Programa Nacional de Triagem Neonatal. Por que que o paciente não pode falar? Por que que o paciente não pode participar? Só pode participar médico? Por que que o paciente neste país não tem voz? A gente chega no médico, você chega lá e você está refém do que ele acha que você tem, do que ele pensa, né? Você não pode pensar, porque você não fez medicina. Mas quem é que está sofrendo com a condição? É você, né? Então, acho que isso é um reflexo que a gente tem, né? Toda vez que eu falo com médicos, com sociedades médicas, com associações médicas, eu sempre digo que os médicos, eles têm uma espécie de dívida para com a sociedade civil, porque a voz deles fala mais alto, a voz deles ecoa mais, né? E muitas vezes, não que eles se omitem, né? Mas eu acho que eles se restringem a um posicionamento mais técnico e eles precisam ter um posicionamento político também. Sim, para se preparar também, né? Quer dizer, Preparar também. se falar a língua do gestor e do tomador Isso, de decisão, exatamente. né? Que é o grande ponto aqui. E o Beleza. que mais você falou? Eu quero agora, Fabi, que você faça sua fala final, Só final. Isso. Assim, eu acho que a participação das organizações da sociedade civil, ela é fundamental no processo de ATS, Uhum. mas ela ainda carece de uma série de ajustes para ser justa e Isso, equilibrada, sabe? Acho que esse é o ponto. exatamente. Muito obrigada. Eu vou fazer minha fala final também, que é a seguinte, né? Eu acho que sintetiza tudo que a gente discutiu aqui. O direito ao voto existe, mas nem sempre é quem consiga exercê-lo adequadamente, né? Então, precisamos, é um grande avanço que haja esse espaço de participação, mas ele precisa ser melhor qualificado. O espaço precisa ser melhor qualificado, ele precisa ser melhor exercido, né? E com isso, agradeço demais a Fabiana, agradeço Patrícia também. E sem Patrícia, isso não teria acontecido, tá? Porque foi a Patrícia que mexeu em todos esses dados, sistematizou, fez essa apresentação linda, que vocês vão receber por e-mail, tá? Junto com o link, da gravação, tanto os que vieram e os que não vieram. Agradeço imensamente a todos os que estiveram aqui, né? Infelizmente não deu para a gente conhecer cada um de vocês, né? Mas vocês têm meus contatos aqui, na apresentação vocês vão ter acesso também aos meus contatos. Eu estou super à disposição, tá? Para conversar com a sociedade civil, colocar meu conhecimento à disposição da sociedade civil, da indústria também, porque eu acho que uma andorinha só não faz Todos os verão. atores. A gente precisa realmente concentrar esforços para transformar o sistema de saúde, porque o sistema de saúde brasileiro poderia ser muito melhor do que ele é, gente. A verdade é essa. Tem muita ineficiência, né? E dinheiro tem. A verdade é essa. Dinheiro tem e tem muito dinheiro. Mas tem muita ineficiência
também, né? E a gente, com certeza, enquanto sociedade civil, mercado e Estado, pressionando o Estado, a gente consegue muito mais do que de forma fragmentada, que é o que tem acontecido hoje. Muito obrigada a todos, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Fabi, super beijo, Obrigada, viu? Muito Obrigada. obrigada. eu que Muito agradeço, espero que vocês obrigada. tenham Prazer Boa estar aqui. Me gostado. chama para noite. mais, que eu gosto Foi disso. Eu ótimo, foi sei que você ótimo. gosta, viu? Vamos fazer um Foi próximo sobre a ótimo. cartilha agora. Agora eu A tô vendo lá nas avaliações, tô cartilha, vendo lá muitas nas coisas para falar sobre avaliações ela. quais são os temas que estão, os temas que vão bombar, hein? Para a gente marcar o Ai, nosso próximo workshop. Daqui a 2 meses tem mais, tá beleza? aí. Beijão, Obrigada, gente. Parabéns, gente. Boa Boa noite. parabéns. Boa noite. noite. Tchau, Obrigada, tchau. Aline. Tchau, Tchau. Tchau, tchau. tchau.